Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Conexão Legislativa. No programa de hoje a gente vai conversar com o Renato Galindo, ele que é subprefeito da cidade Ademar, vai contar um pouquinho para a gente das ações e propostas, né, o que ele pretende trazer aí para a cidade Ademar. Seja muito bem-vindo, Renato, ao nosso programa Conexão Legislativa. Boa tarde, Tayana. Boa tarde a todos os ouvintes e participantes aqui. À disposição de vocês, viu? Um prazer e uma honra. Tá certo, o prazer é nosso, Renato. Na verdade, a ideia, né, do Conexão Legislativa é a gente apresentar, né, os trabalhos que são feitos aí pelas prefeituras, subprefeituras, as secretarias. E eu queria que você primeiro, né, contasse um pouquinho da sua trajetória e aí depois a gente entra aí nas suas ações e propostas. Tá bem, Tayana. Bom, primeiro agradecer a vocês a oportunidade de poder falar com mais pessoas. Eu acredito que boa parte da gestão pública é ter essa interlocução e pertencimento ao cidadão, ao munícipe, e a mídia favorece demais, a gente tem que estar cada vez mais próximo. Com a minha história, acredito que um cidadão trabalhador, que dedicou a sua vida ao trabalho e tive o privilégio de ter bom ensino, boa educação, de nascer num berço familiar, e não berço cultural ou financeiro, mas um berço familiar de propósito, de trabalho, de cidadania, de pertencimento, e que me trouxe nessa caminhada até aqui, com muito estudo, com muito trabalho, com muita dedicação. E a vida pública, no meu humilde ponto de vista, nada mais é do que o cidadão participar da sociedade. Não dá para a gente só reclamar que está tudo errado e não construir, não fazer nada. E é o que me motiva todo dia, e por isso um pouco da vida pública. Tá certo, Renato. E agora, né, a gente está em 2021, a gente sabe que 2021 é um ano bastante complicado, mas 2021 a gente ainda está passando por muita dificuldade, né? E eu queria que você contasse como tem sido esse desafio aí, assumir, né, uma subprefeitura no meio de uma pandemia. Essa pandemia ainda não acabou, tem sido aí bastante trabalhoso, né, para quem está aí gerindo uma cidade ou está à frente de alguma secretaria, né? Bom, Tayana, então aproveitar o momento para desejar, né, saúde a todos, né, muito cuidado, máscara, muito álcool, respeito ao próximo, até eu acredito que usar a máscara e ter muito álcool e distanciamento é respeito ao próximo, né? Você cuidar da sua saúde e do que está ao seu lado. Ao familiar, quando chegar em casa, aqueles que têm que trabalhar, e que tenham esse cuidado. Logo quando cheguei, a gente teve o cuidado de estar próximo de todas as unidades de saúde, exercer governo, né? Eu tenho dito, talvez eu fale muito, mas acho que parte das ações de prefeitura e de poder público é aproximar cidadão, dar pertencimento à sociedade, participar da vida pública. Eu acredito que o cidadão brasileiro participa muito pouco de atividades sociais ou do poder público, até por uma certa descrença, ou por falta, às vezes, até de quem está gestionando no poder público faltar com a transparência devida, ou de uma participação mais ampla, de estar muito próximo, ou até de não ter uma interlocução completa. O governo, na maioria das vezes, é complexo e tem uma gestão, e as pessoas têm esse péssimo hábito de dizer, com relação à competência, né? Ah, essa é a saúde, essa é a educação, essa é aquilo, é tudo governo, é tudo gestão. Falando de Cidade de Mar e Pedreira, por exemplo, eu tenho dito muito que a função de zeladoria, a função extrema de prefeitura pura, simples, da cidade de Ademar e Pedreira, um território com quase 500 mil habitantes, num censo antigo, acredito que esteja acima disso hoje, uma região bastante degradada, com um serviço público não tão eficaz, muito por conta de áreas de invasão, não há serviço que consiga planejar isso. Você tem um quadro de servidores municipais com engenheiro agrônomo, engenheiro civil, agente vistor, que é autor das posturas públicas municipais, para levar um serviço a essa população, seja de asfalto, de buraco, de poda de árvore, a zeladoria, como é bem colocado nas subprefeituras, mas que, por conta de uma ocupação muito maior do que a capacidade de atender é mantida nas subprefeituras, não só a cidade de Ademar e Pedreira como as outras, você tem um desserviço e dificilmente você consegue planejar as ações com aquele quadro técnico que deveria ser a praxe habitual.
E aí tem muito a demanda pontual. Essa demanda pontual, na maioria das vezes, 1% da população do território é que participa demandando sobre o que entende ser necessário, e o cidadão, na maioria das vezes, não se aproxima do poder público, não participa, não desgasta. Eu tenho dito que talvez daqui 3, 6 meses vão estar me xingando muito, porque boa parte das demandas a gente não consegue atender. Mas eu quero sim que tenha 1 milhão de pessoas, ou pelo menos os 500 mil habitantes da cidade de Demar e Pedreira, participando e reclamando, sinal que estão cuidando e zelando pela região. Outras falas que eu tenho usado muito é que se o serviço não é totalmente a contento, ele tem que minimamente ter a transparência, né, ao cidadão daqui, muito trabalho, muita proximidade, e não pode ter aquela coisa do serviço público, isso não é competência da subprefeitura, isso é da saúde, tem que ter governo. E o cidadão daqui também tem que começar a participar e entender que ele é parte disso, não é a prefeitura que joga lixo na rua, não é a prefeitura que degrada o espaço público, a gente está aqui para tentar qualificar o máximo possível. Tá certo, você colocou, né, aí alguns pontos, imagino que são desafios, né, que você tem aí pela frente agora, à frente aí da subprefeitura de Cidade Ademar, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, das suas ações e propostas. Você até já colocou que você quer a participação da população, né, durante aí o seu tempo como subprefeito, mas o que você pensa, né, qual o planejamento que você tem aí para a melhoria, né, da região? Eu tenho convicção disso, viu, Tainá? Primeiro, eu reforço sempre, essa oportunidade de falar com vocês, toda a comunicação, jornal local, mídia, TV, construir sociedade. Eu acredito cegamente nisso, sou fruto disso na minha história de vida. Se pesquisar a minha vida, quantas instituições, entidades e associações que eu já participei e participo até hoje, por acreditar nisso. É muito comum a gente sentar no sofá, ver tudo que está ruim e dizer, tá tudo errado aqui, tá errado acolá, tá bom, e qual é a sua contribuição? Eu tenho relatos aqui de Cidade Ademar e Pedreira já, uma das demandas recorrentes de Cidade Ademar e Pedreira são pontos viciados de lixo. É o cidadão que está aqui, que trabalha aqui, é quase uma região dormitório, que as pessoas trabalham e vêm para a sua região para o final de semana, para dormir, e pouco trabalho. Então, nesse desafio, Tainá, tentando te responder um pouco, eu estou querendo aqui ser breve, não sei se eu falo muito, pode me cortar à vontade, por favor. Se deixar, eu falo demais. Imagina, pode falar Mas à vontade. porque a rigor, eu acredito que o serviço meramente de zeladoria que compete à subprefeitura, para aqueles que estão nos ouvindo, que talvez não tenham um entendimento claro da subprefeitura como serviço essencial, a subprefeitura tem alguns serviços de zeladoria. Então o logradouro, a limpeza de galeria, de córrego, manter piscinões, a poda de árvore. São serviços essenciais ao cidadão. Mas, a rigor, o serviço de saúde, equipamento de saúde, de assistência, de polícia, de educação na região são secretarias distintas. E o que eu tenho dito é isso, que a gente tem que ir na ponta e ser o representante como subprefeito e ter essa interlocução e responder para o cidadão, independente de qual for a pasta. E aí você gera pertencimento de uma região, esse cidadão se sentir membro daqui, qualificar essa região. Cidade de Ademar e Pedreira tem mais de 20 equipamentos de saúde, mais de 40 equipamentos de assistência, 3 distritos de polícia, um CEL, um poupa-tempo. Então tem equipamento, tem gestão pública. E o cidadão pertencente à cidade de Ademar e Pedreira, na maioria das vezes, costuma dizer, aqui não tem nada, a gente é degradado, ele não participa, não tem pertencimento, ele acha que tem 6 centros esportivos. Então, essa sensação de governo, de pertencimento, que eu acredito que a gente vai qualificar um pouco essa engrenagem. A sensação que a gente tem do serviço público, de modo geral, é um cidadão que não participa, que reclama. Eu tenho feito uma analogia, Tainá, de que a sensação que a gente tem que estar numa engrenagem rodando ao contrário, sabe? E a gente não consegue, eu gostaria minimamente de parar essa engrenagem para que um dia ela voltasse a rodar para frente e a gente construir uma sociedade melhor. Acredito muito que talvez esse grande impulso dessa engrenagem para frente seja fruto de uma economia plena, de uma economia pujante, do pleno emprego, das pessoas com qualidade educacional e de cultura. E aí você tem um comércio local que gera emprego e renda na região que tem que ser fortalecido, menos deslocamento, menos mobilidade, quando você tem emprego e renda numa região. E hoje em dia a atividade comercial, pequeno, microempresário que paga seus impostos tem que ser privilegiado disso, com toda a dificuldade que está passando pela pandemia, que teve as fases emergenciais que ficaram fechados. Então, acabou de voltar na Câmara Municipal o PPI,
para dar esse incentivo, esse parcelamento. Então, essas ações, e muito do cidadão que se distancia muito da sociedade, eu acabei de falar, são 500 mil habitantes, e que se tiver 1%, que seriam 5 mil, participando aqui da subprefeitura e demandando aqui com a subprefeitura das ações da região, eu acho que esse é um número muito expressivo até, e é apenas 1% só. Na maioria das vezes, esse cidadão de 1% tem uma participação de liderança no bairro, ou até um viés político, e aí o político eu entendo como a maior grandeza do mundo, o político no sentido mais republicano da palavra, de querer agir, de querer fazer, de construir, de fazer o melhor, sabe? E a gente vê, por exemplo, 80 intervenções feitas no ano passado na cidade de Ademar e Pedreira, em praça, em galeria, em vielas, e eu diria que talvez 70 delas com degradação, com pichação, com destruição do equipamento público. Não é a prefeitura que faz isso, que joga lixo na rua. Os ecopontos da cidade de Ademar e Pedreira são só 2, pelo tamanho do território e pela quantidade de população nós deveríamos ter mais, porém os 2 existentes são subutilizados, as pessoas estão jogando lixo na rua, no bairro onde moram. E muito disso, acredito eu, por falta de confiança no poder público, por falta de transparência, por falta de diálogo. E aí, por conta disso é que eu agradeço essa oportunidade de poder falar cada vez mais. Boa parte da construção, ainda que pareça pequeno demais, Tainá, o serviço essencial a gente vai fazer e fazer muito e todo dia, desde muito cedo até bem tarde, trabalhando muito. Mas que a gente faça sempre nessas ações a conscientização das pessoas em participar, em mobilizar e gerar esse pertencimento de uma sociedade e uma qualidade de vida melhor para as pessoas quando você participa dela. A pandemia tem atrapalhado muito nisso, porque eu gostaria muito, por exemplo, numa ação de um novo ecoponto, levar criança, plantar árvore, levar o pessoal da saúde para dar uma orientação. E por conta da pandemia a gente não pode fazer muitas aglomerações, não pode fazer evento desse tipo, então o papel da mídia tão importante na cidade e no conceito das pessoas, que eu agradeço muito e estou sempre à disposição de vocês. Tá certo. Renato, eu queria, né, claro, você já falou um pouquinho do que tem aí em Cidade Ademar, né? É um bairro que tem, então, uma estrutura. Eu queria que você falou até do Ecoponto, que tem 2, que ainda é pouco. Então, você pretende também aí implantar mais ecoponto e também trazer a população aí para perto disso, lógico, no futuro próximo, quando passar aí essa pandemia, mas queria que você apresentasse um pouquinho também para quem está assistindo e é de outras regiões aqui da capital ou de outras cidades, né? Apresenta um pouquinho Cidade Ademar. A gente sabe que é um bairro que fica na Zona Sul, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá bom. Bom, São Paulo se divide em 32 prefeituras regionais. Cidade Ademar é uma das 32, com um orçamento para ter a transparência de 34 milhões, sendo que desses 34 milhões a gente tem um custo de 8 milhões só com a manutenção dos piscinões para a região de alagamento. Faz parte do extremo sul da Zona Sul, com a represa Billings lajeando a área verde, perto ali dos 7 praias, uma área verde. Eu vou até me permitir, Tainá, um território que talvez devesse ter 250 mil habitantes e tem 500 mil, com uma área de bastante invasão, e aí a questão de córrego, dos piscinões, de alagamento, de enchente, de muitas comunidades. A CUFA aponta a cidade de Ademar com 27 comunidades. Nós temos índice de pequenos núcleos de comunidades que passam de 100. Então, uma população bastante carente, um IDH baixo, toda uma dificuldade de gestão. Mas temos avenidas principais, como a CUPC, a Ievante, equipamentos públicos na região, um comércio pujante, que gera emprego e renda para a região. A gente está bem próximo de Santo Amaro, próximo do aeroporto, em algumas extensões, né, no distrito de Cidade Ademar, mais próximo a Santo Amaro, Jabaquara, Vila Mascote, e na região de Pedreira, mais próximo à represa Billings e a essas ocupações. Tá certo. Eu queria que você falasse também, né? Você tocou aí no ponto, né, dos piscinões que vocês cuidam. A gente sabe que é uma região que sofre muito com alagamento. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as operações que vocês fazem em Cidade Ademar. Há alguns anos atrás, eu lembro que tinha uma operação tapa-buraco que vocês também faziam. Continua ainda com essa ação? O serviço de tapa-buraco, Tainá, por uma qualificação da secretaria, o prefeito até
a gente ainda está vivendo um período de sentimentos ao prefeito Bruno Covas, né? Já na época de campanha, recentemente estava ouvindo falar sobre isso, qualificando o serviço de tapa-buraco, ele trouxe o serviço para a secretaria. Então, o serviço de tapa-buraco, que era feito diretamente pela sua prefeitura, hoje ele é feito pela secretaria, tentando diminuir o tempo médio de atendimento e qualificando o material nesse atendimento, e não mais a sua prefeitura diretamente. Então, a gente demanda a secretaria para que ele faça o tapa-buraco. Os serviços diretamente de competência das subprefeituras regionais são as áreas verdes ajardinadas, os piscinões para quem os tem, logradouro, galeria, poda de área e áreas jardinadas. A antipichação, apreensão, fiscalização, regularidade imobiliária de comércio, licenciamento e esses serviços. E, Renato, você falou dessa questão de trazer a população também, trazer para essa responsabilidade, afinal de contas, vocês cuidam aí de tudo aquilo que, na verdade, a população pode colaborar e muito, né? Eu queria saber se vocês têm algum espaço, como se fosse uma ouvidoria, para que vocês tragam esse cidadão também aí da região para ajudar também com a questão da manutenção do bairro. A gente está vivendo um período bastante delicado, né, Tainá? É minha crença pessoal da participação, de transformar a sociedade com o cidadão participando. Porém, a gente está com muita dificuldade. A praça de atendimento não pode atender, não pode haver aglomerações de produção de evento ou de conscientização. Então, tenho usado muito a mídia local, informativo, agradecendo de novo vocês, aos equipamentos públicos da região, ao CEL, ao governo da região. Na primeira semana que estive aqui, o cidadão está visitando, na maior parte do tempo agora, os equipamentos de saúde da região. São mais de 23 equipamentos de saúde na região. Minha primeira demanda aqui na época da Páscoa foi visitar todos eles, até por um reconhecimento ao profissional de saúde, num papel tão importante, delicado, vendo vítimas e constantemente ali muito próximo com a questão de saúde e o óbito e situação na família, e ter esse carinho com eles. E preciso ser franco, Tainá, que nessa primeira semana, nas mídias que a gente fez questão de divulgar para apontar isso, e não tenho aqui nenhuma vaidade pessoal com isso, simplesmente divulgar para gerar esse pertencimento mesmo. E alguns até me julgaram como demagogo, tá indo visitar a saúde, quando na verdade é cuidado com o serviço público essencial e o mais usado no momento. O cidadão está vendo a calçada do equipamento de saúde agora, ele está circulando ali. Tenho relatos para contar de uma árvore com um piso podotático deficiente visual, que se ele continuasse andando ali, a árvore com certeza ia dar no meio da cabeça dele. A gente tinha que podar aquela árvore urgente, é onde ele estava circulando agora. Então esse cuidado de ir nessas unidades, a gestora disse assim, poxa, há tanto tempo aqui não tinham feito essa árvore até então. Então é ter atenção nisso, né? A gente tem que priorizar, o serviço público tem muito disso, né? De priorizar o mais emergencial, como está sendo agora com a saúde. Exatamente, Renato. Renato, eu já queria agradecer aí, né, o tempo que você tirou da sua agenda para conversar com a gente. A gente sabe que vocês estão aí numa correria para colocar as ações de vocês em prática também, embora seja um período aí pandêmico que impede, né, de muitas dessas ações serem colocadas. Já queria estender aí o convite para você voltar aqui em breve, né, para contar para a gente sobre ações aí que a gente possa participar, que a população possa participar junto. Muito obrigada. E se você quiser também deixar algum recado aí para a população de Cidade Ademar, deixo aí também esse tempo estendido para você falar com a população. Agradecer demais vocês, Tainá. Vou também sempre estar à disposição, sempre que convidado. Peço desculpas às dificuldades de agenda, a gente tem andado muito mesmo. É importante demais estar próximo, né? Já que a população a gente não pode ter aglomeração, pelo menos participar, conhecer e tentar transformar, levando o poder público na ponta, é o papel. E se eu puder deixar um mero recado, você cidadão de bem, que quer um futuro melhor para a vida, e para os filhos e para a sociedade, participe, por favor. É só esse o recado que eu queria deixar, agradecer a oportunidade, e da minha parte aqui pode me faltar muita coisa, jamais ausência de trabalho, muita dedicação e boa vontade nas boas ações. Obrigado, viu, Tainá? Eu que agradeço. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.